Iniciando a gravação. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Estamos, Senhor Deus, aqui para mais um tempo de estudo da Tua Palavra, Senhor. Hoje estudando 1 Coríntios 12, que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Esse capítulo fala de sofrimento, de esperança, Senhor Deus, de graça. Que a gente possa, Senhor Deus, estar entendendo profundamente isso, porque quando a gente entende, Senhor Deus, a gente se torna resiliente, a gente entende o que é e a gente continua a caminhar, a gente para de reclamar e passa a ser grato diante de Ti. Que isso venha fazer parte de nós, das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco. Ministra ao nosso espírito, Senhor, fala ao nosso coração. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Segunda Coríntios 12. A gente está caminhando, 2 Coríntios 12, a gente vai relembrar um pouco do que foi 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo falando dele, do sofrimento dele, e por que ele resolveu falar dele. Porque ele recebeu notícias da igreja de Corinto, falando que havia umas pessoas que se apresentavam lá na igreja como apóstolos, e esses apóstolos estavam tentando desfazer o trabalho do apóstolo Paulo ali na fundação daquela igreja. E aí eles estavam questionando o apostolado de Paulo, né? Como ele não tinha sido escolhido lá em vida, lá com Jesus, né, os 12 apóstolos, eles começaram a desfazer do trabalho do apóstolo Paulo para se engrandecer. E aí já começa a nossa primeira lição. Muitas vezes uma pessoa que quer galgar lugares, cargos, às vezes ela inadvertidamente ela começa a desfazer do trabalho do outro para que o trabalho dela, né, apareça mais. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas à nossa volta, né? E também cuidado para que a gente não seja uma dessas pessoas, né? Para a gente conseguir obter coisas em nossas vidas, avançar, crescer, não há necessidade nenhuma da gente desfazer o trabalho do outro, para que o nosso trabalho apareça. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quem faz com que a gente cresça, com que a gente avança, nossa confiança está em que Deus é que faz isso em nossas vidas. Não há necessidade de desfazer o trabalho de ninguém. E o apóstolo Paulo está ali, recebendo notícias que tem um povo lá se apresentando como apóstolo e desfazendo do trabalho dele, questionando o apostolado dele. E por isso que essa segunda carta aos Coríntios é a carta onde a gente percebe o apóstolo Paulo falando de si mesmo. Isso não acontece em nenhuma outra carta. Nessa carta, 2 Coríntios, é que a gente percebe o que está por dentro do apóstolo, o sofrimento dele, as intenções dele, quem ele é, as experiências que ele passa com Cristo. É nessa carta que ele abre o coração. E aí, no capítulo 11, ele está falando do sofrimento que ele passou para pregar o evangelho ali. E ele fala também que o 1 ano e 8 meses que ele passou na igreja de Corinto, ele não foi pesado para ninguém. Ele trabalhou para se sustentar até que chegaram as ofertas, para que ele pudesse parar de trabalhar e se dedicar ao evangelho.
E a gente fica imaginando uma igreja onde tem um obreiro ali, né, trabalhando, participando, e essa igreja não oferece um trabalho, um salário de sustento, né? Também é para a gente prestar atenção nisso. E apóstolo Paulo fala: eu não recebi nada de vocês, eu não fui pesado. E ele fala de tanto de coisa que ele passou, né, na vida, tudo, e para comprovar que o trabalho dele foi feito em amor e para engrandecer o reino de Deus, e não para merecimento próprio. E aí ele começa aqui, continua falando, né, já que os outros lá estavam falando de experiências com Cristo, tudo, e aí, nesse capítulo 12, ele vai contar uma experiência extraordinária que ele passou e que a gente não vê isso em carta nenhuma dele. Aqui ele abre o coração e ele começa assim, né? Versículo 1 do capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, né? Ele vai falar de algo que possa estar se gloriando, ele fala, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, aqui ele está falando aqui, ele está meio constrangido, né? Ele fala assim, não convém que eu fale isso, não convém que eu declare isso, mas ele passa a falar essas visões e revelações como uma forma também de mostrar aqueles que estão lá em Corinto falando dele, denegrindo o trabalho dele e se auto, né, promovendo. Então, já que lá tem tanta coisa acontecendo, ele vai passar a falar da experiência que ele teve com o Senhor. E aqui ele fala que 14 anos, há 14 anos. Quando a gente percebe que aqui ele está falando nessa situação aqui, ele está lá em Éfeso, mandando essa carta para Corinto. Quando a gente tira menos 14 anos, a gente vai parar nessa altura, quando aconteceu esse fato que ele vai falar agora, foi no início da conversão dele, quando Jesus apareceu a ele, né? Então, ele está contando algo em que foi logo no começo da conversão. Então, vamos lá ver o que é que aconteceu lá há 14 anos. 2, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que, esse um homem que ele vai contar é dele mesmo, ele está falando na terceira pessoa, né? Ele, aconteceu com ele, tudo, mas ele está falando dele mesmo. Agora ele é tão humilde que ele nem usa o pronome na primeira pessoa, né? Eu sou esse homem, né? Ele fala de como se fosse de alguém, né? Mas é dele mesmo que ele está falando. Então vamos lá. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, aqui a gente tem uma palavrinha aqui que pode surgir assim. O que é isso, né? Arrebatado. O que é ser arrebatado? A palavra arrebatado quer dizer retirado. Retirado. A gente já viu, né? No Antigo Testamento houve arrebatamento, e no Novo Testamento também aparece pessoas que foram arrebatadas. Lá no Antigo Testamento, a gente sabe da história de Enoque. Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado, o profeta Ezequiel, ele vai até levado até o vale de ossos secos também. Então, na Bíblia, a gente encontra experiências narradas que falam sobre arrebatamento. No Novo Testamento, logo no começo ali, Mateus, Jesus é arrebatado, ele vai para o pináculo, né? E a gente sabe ali que é o tentador, né, que é Satanás que está fazendo isso para oferecer a ele a glória, né, das coisas. Jesus é levado também. A gente vê também outro exemplo de Filipe,
ele é arrebatado e ele se encontra lá, né, junto com o etíope. Tem várias experiências descritas na palavra de Deus sobre arrebatamento. Então, o apóstolo Paulo está aqui falando que ele foi arrebatado, e ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe dizer, Isaías, né? Mas ele saiu. Tem várias. Do João mesmo foi na ilha. João foi na ilha, foi. Viveu tudo, ele estava lá. E eu conheço pessoas que foram arrebatadas também, que contaram essa experiência. Se do corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. 4. Foi esse homem, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras que não se deve falar, que não dá para contar. Ele foi lá e teve experiências, as quais não é lícito ao homem referir. Não dá para contar a experiência que ele teve. Mas ele fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Aí no versículo 5 ele fala assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Quer dizer, não foi ele não está se gloriando, eu sou melhor, olha só, eu fui e você nunca foi, então eu sou bom, eu sou melhor. Não é isso. Aí ele fala assim: não me gloriarei por mim mesmo disso, salvo nas minhas fraquezas. E aí ele vai introduzir algo que a gente precisa atentar aí a respeito disso aí, das fraquezas. 6. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, tolo, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, ele está falando assim, eu não vou falar, eu não vou me gloriar nisso, mas ele está falando a verdade, aconteceu isso com ele. Aí o versículo 7 é que ele introduz algo que chama a atenção da gente. Ele fala assim: e para que não me ensoberbecesse, não ficasse orgulhoso, não ficasse achando que ele é o maioral, que ele é o preferido de Deus, né? É isso que ele está falando aqui. Com a grandeza das revelações, então, para que ele não se orgulhasse de tudo que ele viu lá, de tudo que foi revelado a ele, o que aconteceu? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E aí a gente abre um parêntese para conversar sobre essas coisas aqui. Primeiro, espinho na carne. Aqui não é revelado que espinho é esse. A gente tem uma porção de suposição a respeito desse espinho. Antigamente, eu tinha fechado com um problema de olho dele, já ouvi muitas palavras assim, pode ser um problema de quase cegueira, que ele tinha um problema. Hoje eu ouvi pastor, acho que foi o pastor Hernandes que falou a respeito de malária, né, que causa problema na visão, ele deve ter passado por isso. Já ouvi suposições desse espinho, como o problema dele ser sempre atacado, os irmãos sempre prejudicando o trabalho dele no reino. Já ouvi problema dele sempre sozinho, andando sozinho, mas na palavra de Deus a gente não consegue cravar do que seria esse espinho. E aí hoje eu ouvi também, eu acho que foi o pastor Hernandes, não importa o que seja esse espinho, né? Para não estar ali nominado, pode ser qualquer coisa, mas que atrapalhava o trabalho dele e que ele pediu para tirar isso aí. Então,
hoje estava falando até dessa palavra espinho. No original grego, ela é escalopas, que quer dizer estaca. Então, assim, não é somente um espinho. A ideia que se dá aqui, o apóstolo Paulo falando, é algo que machuca, e machuca muito. Tanto machuca que ele pede, está aí no versículo 8, 3 vezes ele pede ao Senhor que tirasse esse espinho dele. 3 vezes ele pede. Então, é algo que machuca. E isso aí foi colocado na vida dele, para que ele não se exaltasse. E aí a gente para aí um pouquinho também para meditar sobre isso. Às vezes tem coisas que acontecem em nossa vida que vêm para que a gente não se exalte. Tem coisas também que às vezes não são retiradas de nossa vida para que a gente não se exalte. Porque quem é que deve aparecer? Deus, e não nós. Ele que capacita, né? Deus é que capacita. Então, às vezes, assim, eu já ouvi muitas vezes assim, eu queria isso, eu queria aquilo, aí vem um outro e pergunta assim, mas e se Deus te desse, você continuaria amando Deus sobre todas as coisas ou ia largar, né? Então, às vezes, a gente precisa sempre estar observando a nossa vida, vendo o nosso coração, em quem a gente tem depositado a nossa confiança, para que não precise ser colocado um mensageiro de Satanás para que a gente não se exalte. Então, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 8, fala que pediu 3 vezes, e no versículo 9, Deus responde a ele. E Deus aqui respondeu. Mas muitas vezes a nossa pergunta a Deus, por que estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Né? Hoje eu ouvi falando também sobre Jó, né? Que Jó 16 vezes pergunta a Deus por que está acontecendo, por que eu nasci então, por que não me matou antes de nascer, né? 16 vezes. E Deus não responde. E nós também, quando passamos por problemas, muitas vezes a gente pergunta a Deus, Senhor, por que está vindo isso sobre a minha vida? Por que está acontecendo isso? Eu sou tão bonzinho, né? Eu não faço mal a ninguém. O que é que está vindo isso? E às vezes Deus responde e às vezes Deus não responde. E a gente continua a vida. Aqui, o apóstolo Paulo perguntou 3 vezes, e na terceira, Deus respondeu a ele. E olha a resposta que Deus deu a ele: a minha graça te basta. Tira esse espinho, Senhor, da minha vida. Eu preciso caminhar. Eu creio que nessa oração aí do apóstolo Paulo, né, falou: Senhor, eu prego a tua palavra, eu estou fazendo a tua obra aqui, eu preciso ir de um lado para o outro, preciso fazer isso, eu estou com esse espinho na carne. Aí o Senhor vem para ele e responde assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu acho interessante isso, que é uma maneira diferente da gente olhar para um problema, para um espinho, para uma coisa que esteja nos atrapalhando. Gozado que é diferente do que o mundo vê. O mundo não vê que você vai ser aperfeiçoado no problema, que você vai ser aperfeiçoado na turbulência. E a palavra de Deus fala muitas vezes lá em Pedro, 1 Pedro, fala início lá em 1 Coríntios também, 2 Coríntios 1, fala sobre isso, que a gente se fortalece nos problemas. A gente, antes do problema, a gente é de um jeito. Depois de ter passado e superado o problema, a gente está mais maduro. E a palavra de Deus fala que
ele usa esse nosso sofrimento, a maneira como a gente encara, para que a gente possa abençoar outros, fortalecendo outros que possam estar passando pelo mesmo problema que a gente conseguiu superar. Então, Deus vai usar aquilo que aconteceu com você na sua vida, de como você conseguiu passar, como foi, para que você entenda quando chegar um outro irmão diante de você, passando pela mesma situação, pela mesma turbulência, e você possa ajudar esse irmão fortalecendo na fé. Assim como você conseguiu passar, aí você pode falar para o irmão que aparecer com a mesma coisa, com o mesmo problema, você pode falar, ó, Deus que me tirou, ele vai tirar você também. Então, Deus usa de qualquer maneira todas as circunstâncias que sobrevêm sobre a nossa vida. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Versículo 10. Pelo que sinto prazer, olha o entendimento do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo entendeu perfeitamente esse problema que veio sobre a vida dele, essa fraqueza, e aí é o sentimento que está no coração dele. Prazer nas fraquezas, não é porque ele ama sofrer, que ele tem algum problema psicológico, né, de se machucar, de se auto... Não é nada disso. É porque ele entendeu o objetivo da turbulência na vida dele, do problema, da dor na vida dele, para que Deus se exaltasse na vida dele. Então, ele fala assim, ó, sinto prazer nas fraquezas, porque ele entendeu o objetivo. Nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que ele está querendo dizer? Na fraqueza dele é que Deus o fortalece. Por isso que ele fala, quando sou fraca é que eu sou forte. Quando sou fraco, eu não dependo de mim, eu dependo de Deus. E aí eu sou fortalecido. É muito interessante essa visão aí de fraqueza e fortaleza. Muitas vezes tem pessoas que só buscam a Deus quando estão fracos. Tem pessoas que só mencionam, só esboçam um desejo de buscar a Deus quando elas estão passando por problema. Porque quando não estão passando por problema, elas vão sem Deus. Então, o apóstolo Paulo, assim, nas coisas da minha vida, eu entendo que quando eu estou fraco, eu estou forte ali em Deus. Eu reconheço nele, que é dele que vem a minha fortaleza. E é interessante, hoje o pastor Sandro Rocha estava falando sobre não é o devorador, não é o torturador, é o com V. Ele falou que a mesma raiz desse verdugo, desse perturbador aqui. Ele falou assim, é a mesma raiz daquele demônio que foi sobre Saul e perturbava Saul. E Saul só melhorava quando Davi ia lá tocar a harpa. Então, às vezes, o verdugo vem sobre a vida para que a gente sinta a necessidade de Deus e se volte para Deus. Ou talvez o torturador venha sobre a nossa vida para a gente entender que a gente não é grande coisa sem Deus, que a gente precisa dele, que a gente depende dele para avançar, né? As credenciais de um apóstolo, versículo 11. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós,
porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Então, ele está falando assim, não fui inferior. Eles estão falando aí, estão contando, né, coisas... Hã? Eu não andei com Cristo. Que eu não andei com Cristo, então não mereço ser chamado de apóstolo, mas os tais que estão chegando lá se auto-intitulavam apóstolo, que ele falou, né? Revelações que ele tem, os outros não têm. Agora, ele não é inferior. Ele não é inferior. Então, e ele trabalhou ali. Eu creio que a resposta a essa segunda carta aos Coríntios é meio que um desabafar. Eu trabalhei muito aí, eu dei meu sangue, eu não fui pesado para vocês. Eu não sou inferior a esses que estão aí falando, né? 12. Pois as credenciais de apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência. Qual é a credencial para que uma pessoa seja dada como apóstolo? Apóstolo é aquele que é um grande líder, é aquele que vai fundando igrejas e cuidando de igrejas. Aqui ele fala mais uns dados que o apóstolo tem que ter em sua vida para ser considerado apóstolo. Ele fala assim, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. E o apóstolo Paulo fala assim, eu tenho essa credencial, eu fiz no meio de vós sinais, prodígios e poderes miraculosos. Essa é a minha credencial de apóstolo. 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado. A igreja de Corinto, ela não remunerou o trabalho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi sustentado no trabalho lá na igreja de Corinto por outros irmãos. Aí ele tem isso como um ponto de honra dele. Eu não fui pesado a vocês. Agora, em que vocês têm sido inferior às outras igrejas? Aí ele coloca no final aqui do versículo 13, perdoai-me essa injustiça, né? Não fui pesado. Trabalhei. A credencial de apóstolo com sinais, com prodígio, com maravilhas, estava presente no meu ministério enquanto estava com vocês. Versículo 14. Eis que, pela terceira vez, estou pronta a ir ter convosco e não vos serei pesado. Ele frisa bem. Não vai custar nada para vocês. Eu vou aí, eu quero ir. Né? Terceira vez, ele não consegue cumprir isso aí. Mas aqui ele está esboçando um desejo dele de estar lá em Corinto. Aí ele continua no versículo 14. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Eu não vou aí por conta de dinheiro, eu não vou aí por conta de vocês me remunerarem. Não, eu vou aí porque eu quero encontrar com vocês. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E ele se considera pai dos coríntios. E ele fala, eu não estou buscando tesouro para mim, eu não estou buscando bem para mim, quando eu quero ir até vocês, quando eu estou querendo vê-los, né? É mais o amor mesmo, né? De um pai para filho. 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Parece assim que ele está triste, né? Menos retorno tem.
Quanto mais ele se doou, menos teve, né? É meio que uma queixa, né? Porque ele se doou muito ali para aquele povo. 16, mas eu creio assim, firmemente, pelo propósito da carta, do que ele fala, é que o povo de Corinto está pendendo lá para o lado de alguém que nada fez por eles. Nada fez. O que esses líderes ali, se apresentando ali e querendo, né, arrebanhar aquele rebanho ali, eles chegaram lá desfazendo do trabalho do apóstolo. Eles estavam criando um novo fundamento, diferente do fundamento com que foi nascida aquela igreja ali de Corinto, né? E isso causou uma mágoa no coração do apóstolo. Por isso que ele está abrindo o coração para essa igreja. Eu me doei, e eu não fui pesado para vocês. Por que agora isso, né? 15, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Sabe? Então ele está abrindo mesmo a alma dele para o povo. 16, pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Quer dizer, até quem o apóstolo Paulo enviou para lá, para ajudar a igreja, para ver se estava precisando de alguma coisa, para pegar notícias para passar para o apóstolo, até mesmo quem ele enviou lá à igreja, foi com o mesmo espírito do apóstolo Paulo. Não explorou a igreja, não foi pesado a igreja. Então, ele está trazendo isso tudo à baila. Eu acho que ele está dando um tapa de luva e fazendo um grande desabafo a essa igreja. Então, 19. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para vossa edificação. Então, eles não foram pesados e em todo o tempo eles falaram palavras de edificação. 20. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Ele está aqui pensando assim, o que eu vou encontrar quando eu for aí em Corinto? O que eu vou encontrar? Porque quando eu estava aí, e até aqueles a quem enviei aí, todos pensavam no povo de Corinto sendo edificado. Apóstolo Paulo gerou esse povo de Corinto, ele fala que com dores de parto. Ele estava longe, ele saiu dali de Corinto, ele foi para a igreja de Éfeso, perto ali, ele ficou 3 anos na igreja de Éfeso, e ele estava cuidando ali da igreja de Éfeso, mas ele estava também com o coração, o pensamento lá na igreja de Corinto. O que está acontecendo lá? Está tudo bem? Eles estão avançando, eles estão amadurecendo, eles estão crescendo em graça, em misericórdia. Aí as notícias que chegaram para ele, não, tá tendo problema lá. Está tendo problema lá.
Mas que problema? Uma porção de coisa, aí as coisas aí no versículo 20. E tem um povo lá, que chegaram lá, os apóstolos vindo da Judéia, que estão lá se exaltando, fazendo sinais e desfazendo todo o trabalho que o apóstolo Paulo fez. Aí ele escreve a carta. Essa carta é uma carta do apóstolo Paulo abrindo o coração. 21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar. Tadinho. Por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então, o que ele está falando aqui? Receio que indo aí eu vou chorar com esses aí, porque eles continuam pecando, porque eles não se arrependeram, eles não mudaram. Uma pessoa que fala que vai lá e vai chorar porque os outros não estão crescendo, amadurecendo como deveriam, né, como era o esperado, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que quer ver o bem dessa igreja. Continuando, versículo... Não, acaba aí? Acaba aí. Acaba aí. É porque lá no capítulo 13, ele fala, ele continua essa conversa, né? Dá para ir no capítulo 13? 16? Dá. Tá. Aí o capítulo 13, ele está continuando, é uma carta, né? Aí no capítulo 13, ele fala assim, essa é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Ou seja, ele está pronto, está se dispondo a ir lá e pegar 2 ou 3 testemunhas. Por que 2 ou 3 testemunhas? Porque a lei manda, se tem alguma coisa contra o irmão, você vai conversar com ele. Se não se consertar, você pega 2 ou 3 testemunhas para ficarem ali de testemunha mesmo, daquilo que você vai falar. E ele fala assim, toda questão será decidida. Ele quer ir para resolver todas as questões, todos os problemas que estão acontecendo lá na igreja. Já o disse anteriormente e torna a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Aqui ele está pegando pesado, ó. Quem está cometendo essas coisas, essas torpezas aí, eu vou aí para resolver. Eu vou aí para dar cabo disso tudo, que isso não tem que acontecer no meio do povo de Deus. 3. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, né? Ele está falando assim, se vocês estão buscando prova em mim, eu não sou fraco, não. Ele fala aqui, ó, 4, porque de fato eu fui crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Eu fui crucificado em fraqueza, eu me humilho, né? Ele lembra que ele falou que quando ele é fraco, ele é forte? Contudo, ele vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele. Em Cristo nós somos fracos. O que quer dizer isso? Diante de Cristo, eu sou fraco. Eu entendo que eu dependo dele, que eu preciso dele para caminhar. Mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. O que ele está dizendo? Mas aqui com os irmãos, eu preciso estar cheio do poder de Deus para viver com os irmãos e caminhar com os irmãos e mostrar o poder de Deus. E ele mostrou por sinais, por prodígios, por maravilhas, mas dentro dele há aquela certeza de que sem Cristo ele nada é.
a certeza dele de que ele depende de Cristo para caminhar. 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Ele já está dando a dica lá para o pessoal. Vão se examinando, vão refletindo nas atitudes de vocês, se vocês estão realmente dentro da fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Ele está falando diante das notícias que ele recebeu do povo. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Então, a gente precisa verificar as nossas atitudes. O que estamos fazendo é baseado em fé? Precisa olhar, né? 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Olha que interessante isso. O líder, né? O líder, quando ele está fraco, mas ele vê que o povo está forte, é motivo de alegria. Porque esse povo foi gerado na fé pelo apóstolo Paulo. Eu creio que dá para entender essa imagem dos pais, né? Quando olham os filhos, os pais se alegram quando os filhos estão fortes, estão bem, estão caminhando, estão crescendo, mesmo que eles estejam enfraquecidos, mas há regozijo no coração deles quando eles olham para os filhos e veem que os filhos estão bem. E é isso que ele fala. Nós fracos e vós fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Ou seja, o apóstolo Paulo está com todo o sentimento de pai em relação ao povo de Corinto. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para a edificação e não para destruir. Então, ele já está falando aqui, ó. Eu estou falando isso estando ausente, para que quando eu estiver aí com vocês, eu não preciso usar de rigor com vocês para destruir. A intenção dele é o quê? Para edificar e não destruir. Continuando. Saudações. Saudações não veio aqui. Não botei saudações, vou ler. Quanto aos mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Isso aqui é um desejo dele para como os irmãos ali de Corinto devem viver. Viver em paz, consolai-vos uns aos outros, aperfeiçoai-vos. Aqui ainda está, né, no versículo 11, ainda está o desejo do apóstolo Paulo de que o povo de Corinto esteja bem, crescendo. Aí o 12 já é as considerações finais. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, beijo, né? Todos os santos vos saúdam. 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É interessante que essa é a finalização de todo culto, né? Todo culto termina assim, com essa bênção, né? Qual é a bênção? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.
E nisso ele finaliza essa carta. Eu vi a Edna deixando o recado aqui, nem sei. Glória a Deus. Vamos orar e depois dá para conversar. Não, tem a notificação aqui da Edna. Glória a Deus. Tem mais gente aí, eu nem ver. Vamos orar aqui. Amém. Glória a Deus. Quanta coisa dá para a gente aprender, né? Interessante também que às vezes a gente fica olhando para o nosso umbigo, né? A gente como irmão dentro de uma igreja, né? A gente fica olhando o que a gente está passando, a nossa necessidade, o que a gente precisa. E o apóstolo Paulo abriu o coração aqui nessa carta para mostrar o coração de um bom líder, um líder na dependência de Deus. Como sofre, como ora, né, como se preocupa, e a gente deve também pensar isso, né, o que os nossos líderes estão se preocupando, a gente está dando trabalho a eles, a gente está sendo pesado, a gente está dando motivo de preocupação, também é uma coisa a se pensar, né, em relação aos pastores nossos, né, que Deus tem colocado em nossa vida. Amém. Amém, Senhor. Lições, Senhor Deus, preciosas nesse livro, Senhor Deus, de 2 Coríntios. A gente vê aqui, Senhor Deus, o apóstolo abrindo o coração, que passa no coração de um grande líder, Senhor Deus, a preocupação com os liderados, se eles estão sendo fortalecidos, se eles estão indo para um caminho errado, o desejo dele de que tudo vá bem, de que estejam bem, em cima do abrir o coração, Senhor Deus, ainda há preocupação com os irmãos, com o crescimento da igreja. Senhor, que a gente, como irmão, Senhor Deus, que a gente caminhe, Senhor Deus. É claro que às vezes o problema sobrevém em nossa vida, Senhor Deus, mas que a gente não seja pesado para ninguém, Senhor Deus, que a gente possa também, ali, como Moisés precisou de Arão e Hur ali, segurando os braços deles, Senhor Deus, que a gente possa também servir, Senhor Deus, ajudando a sustentar, não sendo pesado, Senhor, não dando motivo de tristeza, Senhor, aqueles que o Senhor tem colocado como nossos líderes aqui na terra, que a gente possa também, Senhor Deus, estar olhando não só para nós, não só para os nossos problemas, mas também em que a gente pode ajudar, em que a gente pode fortalecer o irmão que está caído, o irmão que está passando por problema. Senhor, use as nossas experiências, ó Pai. Use, Senhor Deus, a nossa vivência, Pai, naquilo que o Senhor nos instruiu, naquilo que fomos aprovados, ó Pai, que a gente possa estar usando em todos aqueles que aparecem à nossa frente, usando, Senhor Deus, para edificar o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ser conosco, Pai. Alivia, Senhor Deus, em algum momento a carga, se por acaso a gente está achando pesado demais, Senhor, seja conosco, envia teus anjos, Senhor Deus, ministradores da tua presença para nos fortalecer, Senhor Deus, em meio à turbulência, Senhor Deus, que a gente possa ser grato a Ti, Senhor. O apóstolo Paulo falou em gratidão na turbulência, Senhor, que a gente possa entender o que isso significa, Pai, e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos, Senhor Deus, espalhados, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, o Senhor possa sustentar com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós pedimos a Tua bênção sobre a nossa nação, Senhor, acabamos de sair de uma eleição, tantos eleitos, ó Pai, tantos, Senhor Deus, que vão estar, Senhor Deus, liderando, Senhor, o município, trabalhando na Câmara, Senhor Deus,
mas o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar entendimento a cada um, Senhor Deus, que eles contemplem o Senhor antes de qualquer atitude, Senhor. Abençoa nossa nação, Senhor Deus. É a nossa oração que temos falado contigo, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção sobre as cirurgias que a irmã Marilza vai estar passando, Senhor Deus, que o Senhor possa ser com ela, sustentando, Senhor Deus, o físico dela para suportar, Senhor Deus, essas operações, Senhor, só possa ser com esses médicos que vão estar mexendo ali nela, Senhor, na vista, Pai, só possa estar dando sabedoria, possa estar dando olhos de águia, Senhor, que eles tenham a ajuda tua, Senhor Deus, em cada cirurgia que ela vai fazer, Senhor. Enfim, nós queremos já te dar graças, Senhor Deus, por essa oportunidade dela estar tendo de fazer essa cirurgia, Senhor Deus, mas pedimos a tua bênção sobre cada uma, Senhor, que ela saia, Senhor, glorificando ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te render graças por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem contemplado em nossas vidas, Pai. Amém.